Como definir uma iniciativa que está em constante mudança e sendo construída diariamente? Plano, projeto, programa. Todas essas palavras são pequenas para definir o tamanho da importância do Mais RN para a indústria do Rio Grande do Norte. O núcleo está sempre se aperfeiçoando, atuando de forma efetiva, seja lá qual for o cenário econômico do nosso estado. A ideia do presidente Amaro Salles, em 2013, que se consolidou e foi apresentada em 2014, era ter um núcleo de pensamento aqui que capturasse informações, processasse, devolvesse para a sociedade em ponto de uso. E esses 9 anos foram construídos, boa parte desse período, nós atravessamos com a pandemia, né? E antes disso foram levantados um estudo coordenado pelo professor Marco César Formiga, saudoso professor Formiga, que nos deixou um trabalho da Macroplan, uma empresa de consultoria de fora, que fez um trabalho de um diagnóstico, eu ousaria dizer, o principal diagnóstico da economia do Rio Grande do Norte foi feito por essa empresa e deu origem à primeira versão do Mais RN. No mês de julho, o Centro de Pensamento Estratégico, criado em 2014, completa 9 anos. Inicialmente, os indicadores eram disponibilizados de maneira física, mas o papel se transformou e quem precisa ter acesso aos dados consegue através do site maisrn.fierne.org.br. Os dados coletados pelo Mais RN possuem mais de 100 indicadores dos mais diversos itens, sejam eles dados populacionais como em que locais estão sendo criadas a maior quantidade de empregos e quais categorias pertencem, média de salários das profissões, além do levantamento histórico das regiões, sendo criada uma linha do tempo com a evolução dos municípios e do estado. É muito importante também as linhas históricas, por exemplo, o que é que tem acontecido ao longo de 10 anos em determinado município, com determinado número do PIB, por exemplo, que mede a riqueza, né, municipal ou não, população, movimentação da população no Rio Grande do Norte, isso interfere diretamente, por exemplo, nas prefeituras, porque o fundo de participação dos municípios é impactado diretamente pela população e o censo está saindo agora, provavelmente a gente vai ter muitas transformações nesses repasses que são determinantes para a gestão pública municipal. Algum tema de interesse de desenvolvimento do Estado passa por um município, passa por uma cadeia econômica específica, o que a gente faz aqui é buscar. Então a gente tem um trabalho proativo, digamos assim, de entender um tema, entender como é que, de repente, um prefeito pode se juntar a uma cadeia produtiva e juntos traçarem planos de ação. O que a gente faz é facilitar esse processo e essa integração entre eles, inclusive entregando dados, projetos, planos, o que for necessário para que isso saia do papel. E um exemplo disso são os dados inseridos na plataforma a respeito de uma das atividades econômicas mais importantes no estado. Em 2013, cerca de 1.200.000 turistas visitavam o RN. Já em 2020, esse número subiu para 2.100.000 e até 2025 são esperados cerca de 2,6 milhões de visitantes. A tomada de decisões por parte dos gestores públicos precisam ser assertivas e eficazes. E o trabalho do Mais RN contribui nessas decisões. Ter suas ações baseadas em dados e evidências facilita esse processo. Recebe muitas demandas dos municípios e prefeituras que carecem de dados confiáveis para a tomada de decisão. Qualquer prefeitura que chega aqui ao observatório, de cara já vai receber um banco de dados aí sobre o seu município com dados socioeconômicos. Tomada de decisão com base em evidência. O que significa isso? Significa que qualquer tomada de decisão, qualquer escolha, ela está migrando de uma intuição, ou seja, de uma tomada de decisão com base na experiência, no passado, aquela coisa bem subjetiva, para uma tomada de decisão que seja fundamentada em indicadores, o que não está nem certo nem errado. Na verdade, é uma migração para que a gente tenha uma chance de acerto com base numa previsibilidade do que pode acontecer. Os números ajudam a traçar projeções, cenários, e considerando que os recursos são escassos, né, a gente não pode dar o luxo de errar muito. Então, os dados servem para a gente acertar mais na tomada de decisão. Desde a criação, os diagnósticos feitos pelo Mais RN foram entregues a todas as gestões estaduais do Rio Grande do Norte. A missão do núcleo é processar as informações e devolvê-las para serem usadas na prática. O futuro do observatório é efetivar os dados na política industrial potiguar. E o plano para o futuro não é só impulsionar esses dados em projetos
aí projetos realmente transformadores da sociedade, mas uma meta muito boa, muito grandiosa, que é a aprovação da primeira política estadual de indústria com selo Observatório Nacional da Indústria. O que o Observatório está se propondo é de lançar a Política Industrial Potiguar, que é um projeto de lei com capacidade de transformar para o futuro o cenário industrial e, evidentemente, toda a cadeia econômica do Estado.